E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um 5 minutos de processo. Hoje a gente vai seguir falando da prova testemunhal, mas com uma pegada, um viés um pouco diferente. A gente vai trazer a questão das audiências que estão sendo feitas de forma remota, telepresencial ou por videoconferência, como queiram aí depender da nomenclatura, da situação que a gente esteja experimentando. O que acontece? A pandemia acelerou muito a digitalização, a virtualização de diversos atos processuais, e o primeiro deles, naturalmente, foi o da audiência. Um ato no qual tem que comparecer lá diversas pessoas, juízes, advogados, partes, testemunhas, e diante das necessidades de distanciamento social, de isolamento, quarentena, não era possível agora, nesses últimos meses, nesse último mais de ano, realizar esse ato de forma presencial. Então, para que não houvesse um retardamento muito grande nos processos, se abriu a possibilidade, já lá em 2020, pelo Conselho Nacional de Justiça, das audiências serem feitas nesse formato telepresencial ou por videoconferência. O que acontece? Primeira coisa importante referir, o Código de Processo Civil autoriza que o CNJ faça isso. Seria impossível, inviável, que a gente esperasse que uma legislação fosse feita federal a respeito desse assunto. Então, as regulamentações do CNJ são válidas. Primeira consideração a se fazer. Segunda, nós temos diversas resoluções do CNJ falando sobre atos eletrônicos. Eu vou destacar para vocês aqui a resolução 329, que autorizou essas audiências nesse formato, e depois a resolução 354, que detalhou isso ainda mais, mas nós temos ainda outras resoluções falando sobre atos eletrônicos. Então é importante que realmente se faça uma pesquisa e se vá atrás de cada um desses elementos. Então a primeira coisa que tem que se verificar para que esse ato possa ser praticado dessa forma é a viabilidade técnica. Então o magistrado tem a obrigação, o dever de consultar as partes para verificar se existe a possibilidade de fazer a audiência no formato telepresencial. Tá? Essa audiência ela pode ser feita inclusive por videoconferência, ou seja, pode haver uma sala no foro lá onde residam testemunhas, as partes, enfim, e essas pessoas se dirijam a essa sala que vai estar naquele momento da audiência adotando todos os protocolos de segurança e higiene para que possa ser realizado aquele ato dentro do foro, mas com outros participantes de forma remota. Talvez o juiz de algum outro foro, alguma outra comarca, o advogado do seu escritório e assim por diante. Mas pode ser que todos estejam no formato remoto, todos estejam no formato telepresencial, isso também é possível. O importante, de novo, eu saliento isso, é a viabilidade técnica. Agora, pode ser que o juiz tenha consultado acerca dessa viabilidade técnica antes da audiência e durante a audiência se apresente algum imprevisto. A internet pode ter caído, pode haver alguma dificuldade tecnológica, de acesso à sala e assim por diante. Se houver algum tipo de problema no momento da coleta da prova, da produção da prova oral ali com as testemunhas e as partes, essa audiência tem que ser redesignada. Pode ser um outro formato virtual, se houver essa possibilidade. Agora, se houver esse requerimento pelas partes, de forma justificada, a audiência também pode ser feita de forma presencial. Então, o processo deverá aguardar a realização dessa audiência no formato presencial para se contornarem eventuais dificuldades. Quais dificuldades são essas? Bom, nós temos aí as mais diversas dificuldades. Uma delas que eu saliento e destaco aqui agora é a questão de pessoas ouvirem o depoimento das outras. Por quê? Porque todas as regras que se aplicam à audiência presencial seguem aplicáveis à audiência no formato telepresencial, no formato remoto. O que isso quer dizer? O réu não pode escutar o depoimento pessoal do autor se ele ainda não prestou o seu depoimento. A testemunha que ainda não foi ouvida não pode ouvir o que a outra está dizendo. Então, o formato, a plataforma a ser utilizada é muito importante, porque a gente vê que os magistrados, dependendo da Justiça do Trabalho, Justiça Civil, do Estado, da Justiça Federal, enfim, tem uma plataforma ou outra, certo? E muitas dessas plataformas não têm a chamada sala de espera, que é onde o participante fica ali realmente aguardando a audiência acontecer, sem ouvir o que está acontecendo dentro da sala. Tá bem? Isso ajuda, mas não resolve o problema da possibilidade de que alguém que está dentro da sala passar o áudio ou passar conteúdo para quem está fora, uma mensagem de WhatsApp, alguma coisa assim. Então, isso é um problema e isso só pode ser, digamos assim, minimizado
com todos os participantes estarem com a câmera aberta para que se verifique se eles estão falando com alguém, se está se passando aquela informação e até mesmo se essas pessoas estão ali no escritório do advogado. Tá? Isso é outra questão. Se tiver ali parte testemunha no escritório do advogado, essas pessoas têm que ser isoladas em outra sala ou o juiz deve ser consultado acerca da possibilidade de redesignar essa audiência se não houver como respeitar todos os detalhes, todas as necessidades do procedimento, como se ele fosse presencial. Tá bem? Voltamos aí num outro vídeo falando também sobre essa audiência que segue trazendo muitas questões para nós. Valeu, até a próxima!